Bom, meu nome é Romilson, estou aqui no Monte para gravar mais um vídeo para os irmãos. Nesse vídeo, meus irmãos, eu quero estar falando sobre o falso profeta, a besta que sobe da terra. Para quem está acompanhando os vídeos aí, os irmãos podem observar que eu fui o primeiro a falar sobre o filho da perdição, Emmanuel Macron, na internet. Eu lancei vídeo quando os crentes, os pastores estavam ainda dormindo dentro das denominações. Hoje tem pastores falando que Emmanuel Macron é o anticristo e tem pastores falando que o falso profeta é o Papa Francisco. Mas por quê? Porque aprendeu conosco. Eles só não querem aprender conosco o nome do Eterno e o nome do seu Filho, mas vão aprender na tribulação, no porrete. Mas hoje eles já estão falando que o Papa Francisco é o falso profeta e que Emmanuel Macron é o anticristo, como aquele pastor Cardoso, por exemplo, é um deles. Como aquele outro pastor lá, aquele trovão lá, muitos aí já estão falando já. Por quê? Porque aprendeu conosco, porque fomos nós que lançamos. No ano de 2017 eu lancei vídeos quando o Emmanuel Macron era apenas um candidato a presidente da França. Eu falei, ele vai ganhar, ele ganhou. Todos sabem que lá na Europa é de lá que vai vir a besta, de lá que vai vir o falso profeta, o anticristo. Então, olha aqui quem que provavelmente é o homem. Olha o nome dele aqui para você entender com clareza, ó. Quem é Emmanuel Macron, ex-ministro que se candidatou à presidência da França? Eu falei, ele agora vai se tornar um líder do mundo. Hoje a ONU já está apontando Emmanuel Macron como o líder mundial. Então o Eterno revelou tudo isso para nós. E acima de tudo, o Eterno revelou o seu nome para nós, Ial dos Exércitos, e o nome do seu filho, Yahshua Mashiach. E todos aqueles que permanecerem de pé nesse nome, crendo, consagrando a sua vida, vão ser arrebatados, meus irmãos. Eu creio que vai ser esse ano ainda. Então, meus irmãos, Emmanuel Macron hoje é apontado como líder mundial, como a solução para a salvação do mundo. Ele está em todas. Ele está fazendo acordo de paz com várias nações, inclusive o principal acordo vai ser com Israel e os palestinos. Quando ele assinar esse acordo, começa a tribulação. Emmanuel Macron está preocupado com o meio ambiente. Emmanuel Macron quer trazer uma vacina para curar todas as pessoas dessa pandemia. Então, meus irmãos, tudo está armado, meu irmão. Nada mudou. E o Eterno revelou todas essas verdades para quem? Para a igreja de Filadélfia, para a igreja que prega Ial e Yahshua. Lembrando, irmãos, que quem pregou Yahshua, eu não vou nem falar Ial, mas Yahshua, o nome do Filho do Eterno no Brasil aqui, ó, fomos nós, meus irmãos. O Eterno revelou para nós. Então o Eterno está conosco, nós temos que continuar invocando o nome dele e o nome do seu Filho. Agora eu quero falar sobre o falso profeta. Meus irmãos, há mais de um ano atrás também eu lancei um vídeo falando sobre a inteligência artificial, falando sobre a marca da besta, falando sobre o falso profeta. E nesse vídeo eu falei que depois que o anticristo sofreu um atentado, o falso profeta, na hora que ele voltar à vida, o falso profeta vai instigar as pessoas do mundo inteiro a fazer uma imagem em homenagem ao anticristo, ao filho da perdição. Um ex-engenheiro do Google resolveu fundar uma organização religiosa que tem os robôs como figuras divinas. A imprensa americana descobriu que Anthony Lewandowski fundou uma organização religiosa que tem os robôs como figura divina, chamada Way of the Future, mas pouco se sabe sobre suas intenções. Os documentos do registro indicam apenas que a ideia da Way of the Future é desenvolver e promover um Deus baseado em inteligência artificial. Um robô sacerdote prega para fiéis e causa polêmica no Japão. Em um templo budista de 400 anos em Kyoto, no Japão, os visitantes são atendidos por Mindar, um robô metálico que anda pelo ambiente dando sermões. O androide foi criado à imagem e semelhança de Kuan Yin. Em 2017, indianos usaram um robô para fazer parte de um ritual chamado a arte. Na ocasião, a máquina ficava mexendo uma vela, algo que normalmente seria feito por um sacerdote. No mesmo ano, em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, os alemães criaram um robô chamado Blesso 2 para distribuir bênçãos previamente programadas a mais de 10 mil pessoas. Dass die 110 Kilogramm schwere Maschine auch in Zukunft noch Herzlich willkommen
Möchten Sie von einer weiblichen oder einer männlichen Stimme gesegnet werden? Embora no Ocidente outras fés sejam mais dualistas, há quem veja semelhança entre imagens divinas e robôs. É o caso da historiadora Adrienne Mayor, que afirmou que, há mais de 2000 anos, os homens já imaginavam robôs na Grécia e que, na mitologia grega, Zeus teria enviado robôs ao mundo. Já tem países aí que eles já estão adorando a inteligência artificial. Então, meus irmãos, o Papa Francisco é quem vai instigar o mundo a fazer imagem, a fazer a imagem da besta, a imagem do filho da perdição, depois que ele voltar à vida. E eu mostrei nos vídeos que essa inteligência, que essa imagem, nela ia estar a inteligência artificial, nessa imagem. E através da tecnologia 5G, todas as pessoas que receberem a marca da besta vai estar interligado com essa imagem. Porque essa imagem, meus irmãos, ela vai ser um computador quântico com toda a potência para receber todas as informações do mundo. Vai estar tudo centralizado nela. A economia mundial vai estar centralizada nela. Por quê? Porque fala que ninguém vai poder comprar e vender se não tiver a marca da besta. E a marca da besta vai estar ligado nessa imagem. Fala que essa imagem vai fazer morrer todos quantos não adorarem a besta e ela própria. Então, meus irmãos, essa imagem da besta, hoje o que eu quero trazer para vocês? O Vaticano agora, o Papa Francisco, ele se juntou com o pessoal da inteligência artificial. Vou botar a revista aí para vocês verem. O nome da revista é Em Nome do Pai, do Filho e da Inteligência Artificial. Então, meus irmãos, o Vaticano já se alinhou. O Papa Francisco já se alinhou com a inteligência artificial. Por quê? Porque no vídeo lá, eu mostrei no vídeo lá 1 ano atrás, e no Apocalipse está escrito que ele vai colocar, vai infundir espírito na imagem, para que a imagem possa falar. E eu mostrei no vídeo lá que essa imagem não vai falar só porque ela é a inteligência artificial. Eu mostrei que o falso profeta, que vai estar possuído pelo Satanás, vai infundir um demônio para dentro dessa imagem. Essa imagem, então, ela vai estar possessa. Ela vai estar possessa. Ela não vai falar, não é só porque ela é uma inteligência artificial. Então, meus irmãos, Satanás vai estar interligado em tudo. Então, tudo está caminhando para o fim, meus irmãos. O Papa Francisco é o falso profeta, é a besta que tem 2 chifres. Chifre ali representa poder religioso e político. Ele é o chefe da religião católica e ele, meus irmãos, ele é o presidente de Roma, ele é o líder de Roma, do país de Roma ali. Então, meus irmãos, está tudo preparado. O Papa Francisco esse ano agora vai inaugurar aquele templo lá em Dubai, onde vai ter todas as religiões. Ele está conseguindo reunir todas as religiões ali. Vai formar uma só religião e no final todos vão adorar o anticristo, o filho da perdição. Então, meus irmãos, nós temos que ficar atentos. Já tem países aí que eles já estão adorando a inteligência artificial. Eles vão adorar a imagem da besta, a imagem do anticristo, e vão adorar o próprio anticristo, e vão adorar a Satanás. Então tudo já está armado, meus irmãos. Eu creio que dentro desse ano nós ainda vamos ser arrebatados, mas nós temos que estar em oração, temos que estar buscando o eterno, meus irmãos. Porque o final de tudo chegou, meus irmãos. O final chegou. Essa pandemia não vai parar. Enquanto o caos não for instalado, enquanto a crise mundial não for instalada, eles não vão parar com isso aí, meus irmãos. E quem vai subir no arrebatamento, irmãos? Quem está invocando o nome Ial e Ialcha. Então não deixe de pregar esses nomes, meus irmãos. Não deixe de falar. Se o Eterno não nos arrebatar, mais uma oportunidade para nós levarmos o nome do Eterno e levarmos o nome do seu Filho. E quem garante que nós íamos estar preparados naquele dia? É mais uma oportunidade para nós nos santificarmos e nos prepararmos mais, meus irmãos. E a peneira foi passada, meus irmãos. Vai ser poucas pessoas que vão ser arrebatadas, meus irmãos. Não vai subir, irmãos, vai subir pouquinha gente, meus irmãos. Não vai subir, irmãos, vai ser tão pouca gente, meus irmãos, que não vai ser divulgado na mídia, não. Como os pastores dizem aí que vai cair avião, o carro vai bater. Não, meus irmãos.
vai ser gadinho pingado, vai ser pouquinho. Por quê? Porque lá no dia de Noé, lá foi só 8 pessoas. Depois, meus irmãos, quem estava seguindo Yahshua? Só 12 pessoas, meus irmãos. Sempre foi um pequeno número. E Yahshua disse assim, alegrai-vos pequenino rebanho, porque dos tais é o reino dos céus. É um grupinho, meus irmãos. As denominações, meus irmãos, estão tudo mortas espiritualmente e estão todos dormindo, meus irmãos. Por quê? Porque estão adorando um falso, estão adorando um Deus pagão, estão adorando um ídolo do Vaticano, Jesus, estão adorando a Trindade. Foco aqui, principal aqui, é que os irmãos estejam em oração e consagrando as suas vidas, meus irmãos. Porque o fim chegou, meus irmãos, e o arrebatamento vai acontecer. E somente os fortes, somente Josué e Caleb, somente os campeões, somente esses que vão ser arrebatados. Então se esforce, meus irmãos, para que você esteja dentro desse grupo que vai subir no arrebatamento. Fica na graça e na paz do Eterno.